Pessoal, bom dia. Seja mais bem-vindo aí mais um Hangout promovido pelo Fabrício. Acertei o nome, né? Michel, quase isso. Michel, desculpa. Michel, É, obrigado pelo convite. E eu vou me apresentar um pouquinho. Meu nome é Daniel, eu sou aqui do Rio de Janeiro. Eu sou um dos Jug Leader do Soul Java, aqui no Rio. Sou membro da JCP, da organização que manda nas especificações do Java. Esses são os meus contatos, e-mail, Twitter, GitHub, LinkedIn e o meu Medium, né? Tem alguns posts meus sobre a especificação, enfim, né? A agenda é falar um pouquinho sobre o que é o MVC 1.0, a especificação, uma demozinho, um crudezinho simples e se houver perguntas e respostas, tá? Vamos lá. O que é a MVC 1.0? Tá? Ela é um framework orientado à ação construído sobre as camadas JAS RS. Eu não sei quantos quem está assistindo conhece a JAS RS, mas ela é uma API para construção de serviços RESTful, tá? Ah, e a implementação de referência dela é a Jersey, né? Ela vem dentro do servidor de aplicação Glassfish ou Payara, se alguém conhecer também. E uma outra implementação se chama HashAcer, que é da JBoss, tá? Então, essa especificação é construída em cima dela. E por que ela foi construída em cima dela? Uma é para aproveitar as tecnologias Java EE existentes, né? Ao invés de eu criar do zero uma nova API do zero, ela reaproveitou o que já tinha na JAS RS, né? A JAS RS tem um módulo chamado MVC, tá? E eles quiseram reaproveitar, né? O modelo original seria essa MVC, seria dentro dessa especificação da JAS RS, né? Eles não iam separar, mas aí viram que era semelhante ao que eles teria dentro do mercado, então eles resolveram criar uma nova especificação e criaram essa MVC a partir dessa camada bem fina da JAS RS. Tá? Como disse, ela reaproveita as tecnologias existentes e também ela reaproveita o seu conhecimento já em Java EE, né? E nisso ela tem uma integração já com CDI e Bean Validation, né? Para quem não conhece, Bean Validation é para você fazer validação dos seus beans, né? Dos seus pojos, né? Se ele é nulo, se ele é vazio, se ele tem um CPF, se ele tem e-mail e tal, tudo isso via a anotação. E CDI é para injeção em contexto de dependência. É como se fosse semelhante ao Spring. Tá? Para quem conhece o Spring, você tem lá o arroba waterwriter e nesse você usa o arroba inject. Ah, Fora isso, por padrão, as view engines dessa especificação usam JCP e Facelet. Né? Esse é por padrão. Né? Facelet é com a extensão XHTML. Então, para quem já também mexe já com JCF, vai sentir uma facilidade. Mas, mas nem toda nem todo componente dentro do JCF vai funcionar nesse modelo, tá? Então, se você usa lá, por exemplo, f.inputDate, por exemplo, ele não vai funcionar isso dentro dessa camada do MVC, tá? Então, nesse caso, você teria que já utilizar o próprio JCF, que já é um framework orientado a componentes. E o JCP, hoje, atualmente está na versão 2.3, é uma versãozinha bem antiga, uma view engine bem antiga e quase que, assim, eu acho que já posso dizer que já é obsoleto. É quase, assim, muitas pessoas não vão querer utilizá-la. Existe outros view engine para você utilizar um pouquinho mais moderno, que mais para frente no slide vai ter uma listinha é, porque uma listinha cheia de viewing games para você ver qual é o melhor. E fora que eu falei que ele é construído em cima da JAS RS, ele contém suporte nativo já para Jesser, que é a implementação de referência da JAS RS,
bem como o HashEase da JBoss e o Apache CFX, né? CXF, que eu passo isso através de módulos, né? Então lá, quando você está construindo seu projeto em modo em Maven, você pode adicionar qual módulo você vai querer da implementação da JSRS. Tá? Então, essa do Apache, por exemplo, ela é um módulo experimental, ele ainda não está 100%, ainda tem uns bugzinhos, mas a pessoa pode já começar a utilizar o do Jersey dentro do Grassfish ou Payara e o HashEase no Wildfly ou até mesmo com Tomcat e TomE, né? Mas vai precisar ter com um pouquinho mais de código, um pouquinho de configuraçãozinha para funcionar. E fora isso, essa especificação não é uma substituição de frameworks baseados em componentes como o JCF, né? Dentro do mundo do Java EE, a gente até o momento só tinha o JCF como framework de MVC, tá? Agora está chegando esse MVC 1.0, que é baseado em ação como Spring, Strut e ViewRaptor, e ele não é simplesmente uma substituição, mas sim somente uma alternativa para você construir aplicações web dentro do contexto do Java EE, né? Basicamente a mesma coisa que você vai fazer com o JCF, só que de um modelo muito mais natural e um pouco mais controlado para você, ok? Fora isso, vamos ver como é que é a API em si, né? Como é que a gente monta um modelo, um controller e pequenos passo a passo. Então, no controller, dentro da especificação a gente tem dois modelos, tá? O modelo híbrido e o modelo clássico, que eu gosto de chamar, tá? O modelo híbrido é uma junção que eu só devolvo HTML e também posso fazer o uso da JSRS. Né? Como eu te falei, ela é construída ainda em cima da JSRS, então eu tenho essas duas possibilidades ainda. Então, aqui no slide eu só coloquei a primeira, mas eu vou explicar como é que faz a segunda. Então, basicamente, eu tenho uma classe Hello Controller, né? Uma classe comum, e quando eu quero anotar ela, transformá-la em um controller, eu adiciono um path. Isso no lado do Spring, eu digo que ele é o request mapping. Esse é o endereço que vai aparecer lá na minha URL. Vamos supor que seja localhost barra 80, localhost 2.8080 barra alguma coisa barra hello. Esse é o meu URL de entrada. Em seguida eu adiciono o arroba controller, que é o meu, que eu digo para essa classe que ela é o meu controller, tá? Então o arroba controller a nível de classe, eu digo que todo o conteúdo dentro do meu hello controller é um controlador, tá? Então quando eu pego o arroba controller e adiciono dentro de um método, vamos supor, por exemplo, public string get hello, por exemplo, e eu adiciono o hello controller, o arroba controller nele, eu digo que aquele método específico é o meu controlador. O resto são camadas JSRS. Então, se o meu get hello é um controller, eu estou devolvendo ele alguma JSP ou um XHTML. E os outros métodos eu devolvo um JSON ou um XML, para consumir ela dentro de uma API REST. A view. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. A view é basicamente o que eu vou mostrar para o meu usuário. Tá? É minha telinha de HTML, minha tabela, meus dados vindo do banco e tal. E ela existe 4 tipos, né? Ela tem o tipo string, como pode ver, eu tenho nessa minha classe o Hello Controller, eu já tenho, ele é totalmente meu controller. Então eu tenho aqui meu string get hello e ele vai me retornar a minha página hello JSP. E ao rodar ela vai pegar o meu caminho hello e vai exibir hello JSP para mim. Essa é a primeira e a mais comum de ser utilizada. Tá? Dentro do Spring também tem algo semelhante. Então esse @get eu digo para ele que eu estou fazendo uma requisição get. Tá? Isso dentro do Spring seria get mapping. Ok? Então, isso também tem
tem outras anotações que eu utilizar na JSRS. Além do get, tem o @put, @post e @delete, e entre outros. Esses são os mais comuns que vocês vão utilizar. Basicamente, é você estar construindo uma aplicação RESTful, para quem já tem experiência na JSRS. A próxima é o response. Esse já é específica da JSRS também e funciona da mesma forma. Então, eu crio um método response e retorno um response com status OK. Esse status OK tem um códigozinho 200. Eu passo a minha entidade, no caso é meu Hello JSP, é minha página. Aqui no lado do lado de do lado da RESTful, isso aqui seria o meu objeto, como por exemplo uma pessoa ou um dado vindo do banco de dados. E no final eu faço um build com isso. Eu fecho ele e faço um build e ele retorna para mim o conteúdo do Hello World, né, do Hello JSP. E em seguida eu tenho o meu get hello, né? A minha o meu terceiro meio de exibir uma view é através do @view, onde eu faço o import do javax.mvc.view. Tá? Dentro da especificação, você deveria ser utilizada quando ela desse algum erro ou algo semelhante, seria como fosse um padrão. Ela deveria estar devolvendo o muro, mas isso não é uma regra. Você pode fazer dessa forma, como de string response. E dentro do conteúdo dela, você vai fazer o que você precisa ser feito. E por último, é a minha viewable. Essa ela vai ser a menos utilizada. Ela não faz muito bem sentido, tanto é que ela somente fica na RI. Né? No caso, a minha RI se chama Ozak. Né? Ozak é a minha RI. E eu tenho uma viewable. Essa viewable, nessa apresentação, ela só está recebendo um único parâmetro. No caso, é o meu Hello JSP, mas ela recebe mais dois. Ela pode receber tanto o meu model, meus dados modelo, quanto uma view em game qualquer. Tá? Então aqui eu estou retornando uma viewable dentro de um método get, né? Dentro de uma requisição get para ele, e vai retornar o meu conteúdo do Hello JSP. Essas são as view em game suportadas dentro da RI, né? Hoje temos mais ou menos 13 e tem umas que são bem assim, bem mais atuais, né? No caso, para quem tem experiência no Spring, de novo, você pode estar utilizando o TimeLeaf, né? Que é com a extensão .html. Então, quem já tem experiência consegue tirar um bom proveito também. Para quem já é mais antigo, mexeu com Strut ou até mesmo ainda com Servlet e tal, você também tem o Velocity, né? Você bota um .vm, JTwig, que é o menos conhecido, temos String Template, também é um menos conhecido, um pouquinho moderno é o Piber, Mustache também ainda é antigo, temos também a JCR 223, né? Que dentro do JDK você pode rodar JavaScript, ele consegue interpretar, então basicamente você pode usar essas extensões. A Jade também é um pouquinho de Macdon. E tem o Groove e FreeMake também. E o de documento, que é o ASCII and Doc. Essas são as view em game suportadas. Eu não sei, eu ainda, como eu não disse ainda, essa API, né, essa MVC está sendo movida por Eclipse. Né? Hoje o atual nome dela ainda se chama Ozark, mas quando ela finalizar lá para o final do ano, ou talvez ainda no começo do ano que vem, ela vai se chamar Eclipse Class. Ela vai estar movendo para o Eclipse junto com todas as APIs do Java EE, que hoje se chama Jakarta EE. Então, muitas dessas view games podem não ser levadas para o Eclipse por causa de problemas de licença e tal. Ou elas podem ser removidas, ou mesmo criada um projeto separado fora do Eclipse para você utilizá-las. Em seguida, temos o model, né? A gente falou do modelo do controller, o meu view e como é que eu vou exibir o meu dado para minha view, né? Então, dentro da especificação, eu tenho dois tipos de model.
tá? O model via models, né? Via interface model e via CDI, que é recomendada, porém tem uns tem uns requisitozinhos para você poder utilizá-la. Então a gente vai ver o primeiro modelo, que é o modelo padrão, que toda que toda toda implementação que for implementar a API tem que ter ela implementada, é obrigatório, tá? Então como é que é o meu modo? O modo é eu crio um atributo chamado private models model e eu faço o arroba inject para injetar ela. Esse arroba inject é do meu CDI. Nisso, o meu módulo nada mais é do que uma interface que define um mapa entre o nome e o meu objeto. Ou seja, aqui eu tenho no meu get_hello, eu tenho model put msg barra vírgula sou Java. No caso, aqui eu tenho um map. Eu tenho um mapa alinhamento, um mapa, um string e um objeto. No caso aqui é duas strings. Então, aqui no meu MSG é essa chave, né, que é a chave valor, essa MSG vai ser o que eu vou passar para minha view. E quando eu vou subir minha aplicação e eu tiver passado essa chave MSG, ele vai ler esse valor, né, ele vai ler essa chave e no momento ele vai me exibir hello sou Java, que é o meu valor, né? Isso vai ter um pouquinho mais para frente, vai ter ela. Então, esse é o meu modelo, meu model, o mais comum, que todas as implementações são obrigadas a implementar, e é dessa maneira. Model.put é o mais simples que tem. E levando isso de novo, dentro do Spring seria o model and view. Você retornaria um novo model and view passando 3 atributos, mais ou menos, se eu não me engano. E o próximo seria como é que eu faço isso dentro do CDI. No modo CDI é também bem simplesinho. Aqui eu tenho uma classe chamada Jug, né? A minha post, mas digamos que você tenha uma classe pessoa ou uma classe endereço, por exemplo. Aqui nela eu jogo duas anotações do CDI que são obrigatórias. Essa arroba data aqui não é opcional, não é obrigatória. Ela é somente para facilitar, para você não ter que jogar get, setter e tal. Depois vocês podem dar uma olhada sobre o logbook. Mas essas duas primeiras, o nommade e o request scope, é que são do CDI, tá? O nommade é só para eu dar um apelido para essa minha classe. No caso, quando eu não passo dentro, aqui no caso eu tenho Jug em minúscula, ok? Se eu não passar nela, quando eu anotar esse arroba na made, ela já vai assumir o nome proprietário chamado Jug com letras maiúsculas. Então esse é o nome que eu vou passar para minha view. Vocês vão ver um pouquinho mais frente. E quando eu digo que é um escopo de request, quer dizer que quando eu fizer uma requisição para essa classe, ela já vai me ativar. Existem outros escopos dentro do CDI. Tá? Ela é só ativada algumas vezes por requisição. Então, essas são os imports que você vai fazer se você for utilizar o modelo CDI, o javax.inject.namade e javax Enterprise Context Request Scoper. Né? E na próxima slide aqui a gente vai ver como é que eu pego as duas dentro do model antigo com o do model por CDI. Assim, depois que você criou essa classe Jug com CDI, a gente faz dessa forma. Eu crio um private Jug, eu injeto o meu objeto, né? E eu passo lá meu Jug, seto em nome, sou Java, por exemplo. É o mesmo, é bem semelhante ao que eu faço aqui. Ou seja, se aqui o meu MSG é a minha chave para no lado do CDI seria o meu namade Jug, é a minha chave para acessar o meu atributo setName, o meu getNome. Tá? Então então aqui eu seto meu valor, sou Java, eu estou dentro da minha view hello, vou pegar esse valor e vai ser jogado no meu hello JCP e eu tenho aqui injetado o meu
Jug com @inject. E lá no meu lado do model, eu tenho aqui minha mensagem, né? Meu atributo, minha chave, né? MSG do model. E do lado do CDI eu tenho jug.nome. Eu tenho o nome da minha classe, ou o meu apelido daquela classe que eu dei. Aqui eu botei jug, mas poderia ser bananinha, poderia ser qualquer outra coisa. Ponto, o meu atributo nome. Ponto, o meu atributo nome, que é o meu private string nome, e que está aqui, não está declarado, mas tem os seus gets e setter por causa do @date. Tá? Então, ou seja, eu acesso ponto jug.nome e vai me exibir o conteúdo de Java, tá? E essa, como está marcada em vermelhinho aqui, só tem suporte ao JCP, Facelet e Timeleaf por enquanto. Tá? Como eu disse, o modelo baseado em CD é recomendado, mas só que você está limitado a somente na exibição da view, a essas 3 view games, ok? E o próximo slide é como você faz um boot disso, né? Como é que eu inicializo ela, né? O boot. O boot é a coisa mais simples que tem. Simplesmente eu crio uma classe auxiliar chamada aqui no meu caso se chama MVC Application, e que eu estendo o meu application, né? Esses dois, o meu application é da JAS RS e eu anoto ela com o meu application path resource, tá? Então lá, quando eu for executar, eu vou dar localhost ponto 8080 ao nome do meu projeto, vamos supor que é MVC barra resource barra hello, que vai chamar, ao entrar com essa URL, ele vai disparar essa ação e vai chamar o meu hello JCP, exibindo essa telinha após essa. Okay? A próxima seria como você pode estar contribuindo com isso, com essa JCR, e basicamente é baixar o código fonte. Se você quiser programar ou ajudar na codificação, entrar nesses dois links suas, o site da especificação em si, o site da especificação, a lista de discussão, e os exemplos também estão aqui também com alguns com validação e tal, que não está mostrado aqui, mas tem validação, tem escopo de redirecionamento, tem internacionalização. Enfim, eu vou mostrar o códigozinho rodando para vocês, para ver como é que é. Esse códigozinho aqui é um CRUDzinho simplesinho com Mongo, tá? Eu estou rodando ele dentro de um Docker, de um container Docker, linkado ao banco de dados NoSQL Mongo, junto com uma API NoSQL. Tá? Vamos só aguardar um pouquinho, que ele demora um pouquinho para subir, mais ou menos 45 segundos para estar exibindo a tela. Então, esse CRUD basicamente é um CRUD comum, né? Mas na parte só tem um pouquinho de documento, tem um pouquinho de validação nos campos só, para vocês verem também que é muito simples também e bem semelhante ao que para quem já tem experiência com Spring. Só mais um momento, tá abrindo, vai abrir agora o navegador. Ok, aqui temos a tela de boas-vindas, aqui é minha tabelinha, né? Vou adicionar um registro aqui, por exemplo. Daniel. Vamos supor, para dar um erro de validação, vou botar 17, no estado do Rio. Eu sou líder do Java. E eu moro aqui no Brasil. E aqui eu tenho que ter pelo menos 10 aqui.
senão ele vai dar erro também. Se tudo der certo, ele deve inserir. Não, na verdade ele vai dar um erro de validação. Porque esse é o meu erro de validação dentro do MVC. Eu tenho aqui um escopo global que eu adicionei. Tá? Ele me apontou 2 erros. Uma é que eu não posso botar uma idade menor que 18. Porque se eu não botar aí também vai dar um erro. E aqui eu devo ter ultrapassado mais de 10. Aqui tem que ser entre 10 a 20. Então vou botar aqui só de teste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Ele vai registrar. E tá ok. E editar também é a mesma coisa. Se eu não... Deixa eu ver se eu não coloco, se eu poderia ter colocado também aqui validação. Vamos ver. Isso também tem a mesma coisa. Se ele não for, ele vai dar um probleminha na validação. Ok? Aí tá, o código tá ok. E a exclusão, que também é bem simplesinho. Tá? E aqui a gente pode ver o logzinho da aplicação. Aqui tá quando ela inicia deu os erros, ela aparece aqui os errozinhos. Tá vendo? Arroba name, age, stage, jogo e tal. E por fim, para dar uma finalizada, vou aqui mostrar o códigozinho como é que vocês montam uma aplicação simples. Então, basicamente esse aqui é um projeto Maven. Aqui eu tenho meu código, tá? Aqui eu uso a API de Java 8, foi lançado ano passado. Eu deixo como provider porque eu estou executando dentro de um servidor Java, no caso um microplayara. Aqui são a API de NoSQL, né? E aqui eu passo um drive também para o MongoDB. E aqui, como eu te falei, eu tenho aqui o meu módulo Jersey, né? Lá que eu falei, são 3 módulos: Jersey, Hashase e a parte CXF para o Ozaki. Isso é o que você vai utilizar. Esse aqui é o do meu servidor embutido, Payara. Esse código vai estar disponível também, está disponível dentro da apresentação, no linkzinho. Tá? E hoje atualmente está na versão 1.1.0.snapshot e eu necessito usar esse repositório aqui para adicionar ele automática para buscar as últimas releases. Tá? Então, basicamente, para fazer o código, eu preciso obrigatoriamente, eu preciso ter dentro da minha pasta, dentro do meu projeto view, uma pasta chamada views. E essa views vai conter todas as minhas views em GIMP, seja lá qual for a extensão daquela lista. Dentro da minha pasta resource, eu tenho meta-inf e o meu sou obrigatório ter um bins.xml dessa forma. Tá? Esse bin.xml é do CDI. E o códigozinho também é bem simples. É um códigozinho simples. Tá? Aqui eu tenho o meu application path, que estende meu application. Aqui, esse aqui é um recurso novo que está em teste. Tá? Isso aqui é somente para você evitar de você adicionar sempre uma extensão no final. Então, toda vez que eu crio uma nova aplicação, se eu quiser adicionar somente com uma extensão padrão, eu uso essa propriedade aqui. Tá? O controller. Isso aqui me chama minha página principal. Tá vendo aqui que o meu home já não tem o ponto .jcp. Isso por causa que eu adicionei por default um JCP, então ele pula essa parte para mim e adiciona dentro do código lá da Osaka, ele adiciona esse ponto para mim. E o controle basicamente eu injeto meu modelo, eu tenho uma injeção de mensagens, que é o meu bin CDI. É o meu bin CDI, tá vendo? No meio do redirect scope, eu faço um escopo de redirecionamento.
Isso é, para quando eu desse OK lá no meu insert, ele vai retornar para minha vai me retornar para minha lista, junto com uma mensagem de escopo que eu adicionei ela aqui. Cadê? Aqui. Essa é a mensagem de redirecionamento de escopo, tá? Sem aquele redirecionamento de escopo, essa mensagem não seria exibida lá na minha lista. E aqui são os somados endpoints. O PF, como eu disse, o @valid também é do bin validation. E porque eu quero pegar algo do formulário, e um formulário, basicamente, o formulário é o normal do HTML, mas eu preciso adicionar o @bin parâmetro. E dentro da minha classe pessoa como objeto que vai ser preenchido lá na página, eu adiciono @form junto com os seus atributos. Tem que ser igual lá dentro da tua página. Esses são os campos de validação do bin validation. Essa aqui é a manutenção da MVC para fazer bind das ligações entre os atributos, porque dentro da JSRS ela não consegue trabalhar isso direito. Ela não consegue trabalhar com a ligação de dados. Isso ele faz tipo uma conversão automática dentro da Osaka. Então, como eu disse, o form parâmetro é da JSRS. Isso aqui seria do JNoSQL. JNoSQL também não é importante. Então, o @valid também é do bin validation. E dentro dele eu tenho que anotar ele com @form parâmetro para pegar os dados do meu formulário. E essas são as classes, e a minha camada de persistência também é bem simplesinha também, para quem quiser dar uma olhada depois no projeto de NoSQL. E é bem semelhante ao quem já está quem já trabalha com Spring Data. Basicamente é isso. Tá, deixa eu voltar aqui para minha apresentação. Esses são os links de referência, tá? Para quem quiser estar acompanhando e tal. Aqui o link está errado, não é mais Eclipse Osaka, agora é Eclipse Claso. E são alguns posts aqui, como eu disse, tem um post de validação, onde está explicando melhor e como você pode fazer para funcionar no Tomcat e Tom E. Então, não sei se tem perguntas ou resposta. Teria perguntas? Não, tranquilo. Tranquilo? Então, é só isso só. Obrigado.